Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama, e a vergonha é algo que está muito grande na torcida. É vergonhoso o papelão que os jogadores estão fazendo a gente passar na Libertadores, principalmente nesse grupo que é abaixo da mediocridade. É muito vergonhoso a gente não tá pelo menos com 9 pontos. Ontem eu vi coisas boas, perdão, porque eu vi uma cabeçada perigosa do Yuri Alberto, uma cabeçada do Thiago Galhardo, uma bola de puxeta que o Thiago Galhardo tentou dar de calcanhar, eu acho, e ele acabou errando. A gente teve chegadas interessantes e o último passo, às vezes, ele saiu um pouco... Ele travava demais, não saía com melhor precisão. Fora que a gente tem um jogador a menos, né? Porque atrapalha muito no funcionamento. Tu acaba sempre jogando com 10 jogadores, até porque a mediocridade do Marcos Guilherme em não fazer nada pro jogo é algo incrível. E o mais louco é que o Marcos Guilherme, ele estraga as boas jogadas. Porque tá para se formar uma boa jogada, um contra-ataque rápido, onde o jogador tem que driblar o seu adversário. O que ele faz? Pega a bola, deixa o time todo adversário se estabelecer no campo deles e passa para trás. Isso é uma invenção do Miguel Ángel Ramírez. Outra coisa é o Zé Gabriel. Eu vejo muita gente dando pau no Lucas Ribeiro, mas o Lucas Ribeiro é muito melhor que o Zé Gabriel. A gente tem que colocar uma perspectiva que o Lucas Ribeiro, ele jogou o campeonato passado muitas e muitas partidas contra times de primeira divisão do Brasil. E o Brasil, em linhas gerais, é a melhor liga da América do Sul. E ele foi muito bem. Teve os seus erros, porque em todos os times tem seus erros, mas sempre tinha uma linha boa de atuação, onde toda a equipe tinha um funcionamento e um jeito de jogar, que é um jeito bacana também. Eu não entendo o porquê o preconceito quando tu tem um time forte, que sabe marcar, que tá sempre bem, as linhas estão sempre bem respeitando os sistemas, seja o do meio de campo, a zaga e o ataque, uma marcação bem compacta, que sabe, que consegue roubar bolas, que consegue interceptar e consegue de forma bem inteligente criar chances e fazer gols. Tanto que muitos dizem, o jogo do Corinthians, o Inter não fez nada e poderia ter ganho. No jogo do Corinthians a gente tem uma cabeçada perigosa do Edenilson. No jogo do Corinthians a gente tem um pênalti que foi renegado. No jogo do Corinthians a gente tem uma chance que o Yuri Alberto, ele acabou... ele poderia ter ficado um pouquinho mais atrás da linha e não ficou. A gente teve o gol do Edenilson anulado, que é aquela coisa do VAR que eu não consigo concordar, porque era uma coisa assim... Porque o VAR se equivoca, é só a gente ver o São Paulo contra o Atlético Mineiro como o VAR se equivocou. Então eu tenho até dúvidas dessas linhas traçadas e de como eles fazem a metragem das linhas. E outra coisa, dentro daquele jogo, a gente teve uma chance que o Abel Hernandes disputou a bola com o goleiro e de forma equivocada o árbitro deu falta. A gente criou chances, a gente sempre criou chances. E uma coisa, muita gente diz... Porque a gente vê que as viúvas do Coudet em principal, eles tentam dizer assim: mas o time do Abel Braga a gente perdeu o título pro Sport. Quando isso não aconteceu, a gente não perdeu o título naquele campeonato pro Sport. A gente perdeu o título porque a gente tem que fazer uma linha de corte nas análises e no que a gente fala. O que aconteceu no ano passado é que o Eduardo Coudet, que foi o técnico que iniciou o ano, que foi o técnico que teve a oportunidade de fazer com que esse time tivesse rendimento, que esse time tivesse recâmbios de acordo com a análise dele, observando os jogadores que ele tinha e tentando potencializar eles, foi que ao desarrojar do tempo do Eduardo Coudet, que com o tempo a gente viu que era um técnico limitado, porque no que tange as trocas e a tentativa de mudança de resultados adversos que muitas vezes surgiam, ele era incapaz.
Então, ele perdeu para o Goiás com 10 jogadores durante 90 e poucos minutos. Ele perdeu para o Fortaleza. Ele perdeu pontos para o Bahia. Ele perdeu pontos com o Coritiba. Ele perdeu pontos para o São Paulo, que no momento não estava num bom momento. Foi isso que aconteceu. O Abel Braga não tem culpa nenhuma, porque eu sempre vejo a turma do Eduardo Coudet, cara, a gente pode colocar como o Vozes do Coudet e a Rádio do Capeta, eles sempre falam o seguinte, eles sempre tentam de algum modo encontrar alguma coisa para bater no Abel e para bater no time que o Abel fez ano passado, sendo que o Abel Braga, eu sempre vou falar isso e eu defendo o Abel Braga assim, a minha vida toda eu vou defender ele, porque a mídia gaúcha também, a Rádio Guaíba, a Rádio Gaúcha, todas essas porcarias dessas rádios aqui do Rio Grande do Sul, aqueles comentaristazinhos mais moderninhos, que gostam de tentar dar carteiraço, porque eles, na visão deles, acreditam que sabem de futebol, eles sempre ficam tentando desmerecer o feito do Abel Braga, sendo que o Abel Braga colocou 4 jogadores jovens em um time titular, aonde esse time vinha num viés de baixa, porque quando o Eduardo Coudet saiu daqui mostrando a sua covardia, a equipe não estava bem, a equipe estava na descendência em todas as competições, e ele só classificou o Internacional porque era obrigação dele, até porque se a gente for ver no que tange aos desempenhos e aqueles momentos, a gente podendo ser primeiro do nosso grupo da Libertadores, a gente sucumbiu a uma Universidade Católica bem medíocre, e também no Brasileirão em desempenho, e a gente estava, claramente a gente iria cair se a gente continuasse com o Eduardo Coudet. E contra a Copa do Brasil é o América Mineiro, que é um time muito bom, dirigido pelo Lisca. E naquele momento o Abel recém havia chegado, ele tentou manter o modo do Coudet jogar e não conseguiu, e não deu muito certo, e existem muitas variantes que aconteceram no processo, só que para tentar destruir o Abel Braga e levantar o Coudet, vale todas as teses negativas. Pro Abelão eles destroem e pro Coudet eles levantam. E agora é a mesma coisa pro Miguel. Eu tava vendo as justificativas para manter o Marcos Guilherme no time, eles falando que o Abel colocou uma vez em um jogo específico contra o Atlético Paranaense. O Marcos Guilherme não era o titular da posição, o titular da posição era o Caio Vidal. São essas coisas e essas irritações que eu tenho com esses moderninhos que querem falar de futebol, que é algo assim insuportável. Eles nunca viram todas as dificuldades que o Abel Braga teve ano passado, e mesmo assim conseguiu formar um time muito bom. Tanto que não ganhamos, mas eu não critico o trabalho, porque o trabalho estava bom. Mas infelizmente o Abel Braga não volta. Ele mesmo falou que com essa direção não volta. Não que eu esteja desistindo do Miguel Ángel Ramírez, mas tem que classificar para a Libertadores. E tem que fazer bons jogos contra o Grêmio, porque não é possível que a gente, como um time que está todo ano indo para competições internacionais, está todo ano disputando títulos importantes, não vai conseguir fazer frente a um Grêmio que perdeu o seu técnico e está recém se remontando, e num grupo de Libertadores que é bem facinho de passar. É um fiasco que a gente está passando, é muito triste para a torcida colorada, porque em determinado momento do jogo contra o Táchira, determinados jogadores andando, trotando, não tendo vontade, não sendo aguerrido, não no que tange a ser violento, coisas, mas sim de ser viril, ser forte, mostrar intensidade, mostrar que está com vontade de performar com uma
uma camisa dessa. O Internacional tem uma camisa pesada que não pode ser pisoteada. Determinados jogadores parece que não tem vontade de guerrear por um prato de comida, honrar esse manto, porque... E o técnico também, amorfo. O técnico tem que se movimentar, tem que dizer, pessoal, vamos jogar, vamos ter mais gana, vamos fazer por onde, porque essa camisa não pode sofrer os fiascos que está sofrendo. Isso fica ruim para a imagem negativa que passa para os demais países. Eu vejo muito comentaristas de outros países falando do Internacional, e eles falam bem do Internacional. Aí a gente fica fazendo fiasco atrás de fiasco num grupo assim bem meia boca. É algo assim que deixa a torcida triste, e eu entendo a torcida bem desanimada com o técnico, porque o técnico tem que fazer por onde. Ele tem bons pressupostos, ele tem bons antecedentes, mas se ele ficar nesses erros e nessas convicções tolas com jogadores ruins que não fazem nada dentro de campo, as coisas não vão funcionar. Eu espero que funcionem, mas tem uma hora que a gente fica bem desanimado. Valeu, torcida, tamo junto.